Fala pessoal, vamos para a nossa segunda aula da disciplina de controle de poços, né? A gente começa a aula relembrando o que a gente viu no final da aula passada, né? A gente viu a definição de kick, né? A definição de blowout, underground blowout, falso kick, viu a importância, né, de diferenciar um kick de um falso kick, né, e suas implicâncias tanto operacionais quanto financeiras. Então é muito importante ter esses conceitos bem fresquinhos na cabeça, ok? Hoje a gente começa falando de pressão hidrostática, que é um parâmetro que vocês já devem ter visto nesse curso, né? Ou com a disciplina de cálculo hidráulico, ou na disciplina do professor Marco Aurélio. E a pressão hidrostática, ela é um parâmetro assim importantíssimo para tomada de decisões na questão do controle de poço. Afinal, a gente viu anteriormente que o objetivo do nosso fluido é que a pressão hidrostática exercida por esse fluido, ela tem que ser de uma magnitude suficiente para vencer a pressão de poro, mas não causar um dano à formação, uma fratura e uma série de outros problemas. Então ela tem que ter uma pressão nem tão baixa que vá perder para a pressão de poro, nem tão alta que vá causar danos à formação e, consequentemente, ao nosso poço. Tá? Essa pressão hidrostática ela pode ser calculada da seguinte maneira, tá, pessoal? O fator de conversão, que é um fator que vai depender da unidade da profundidade, tá? Então eu tenho um fator de conversão vezes a massa específica em libras por galão vezes a minha profundidade vertical, e ela pode ser dada em pés ou em metros, ok? Se eu tiver a minha profundidade em metros, eu vou usar o meu fator de conversão como sendo 0,17. Se ela for em pés, eu vou usar o fator de conversão 0,052. É muito importante ter em mente que a gente vai usar nesse lugar aqui fator a profundidade vertical. A gente sabe que o poço pode ter uma profundidade bem maior, mas a gente vai usar no cálculo profundidade vertical. Então, só um exemplo para ver a aplicabilidade da fórmula. Obviamente que acredito que nesse momento vocês já viram isso nos outros módulos. Então, o exemplo aqui, determine a pressão hidrostática atuando no fundo de um poço cuja profundidade vertical, novamente enfatizando aqui vertical, é igual a 2.000 metros e a profundidade medida igual a 2.500 metros com um fluido de perfuração de 10 libras por galão. Ele me deu aqui a profundidade vertical e me deu peso do meu fluido. Simples, né, gente? Só aplicação de fórmula. Como ele me deu aqui a profundidade vertical em metros, já sei que o fator de conversão que eu vou utilizar vai ser o 0,17. 0,17 vezes o peso, a massa específica do fluido, 10 vezes 2.000, que é a profundidade vertical. Então, a pressão hidrostática nessa profundidade é 3.400 PSI. Novamente, a ideia principal da pressão hidrostática exercida pelo meu fluido é superar a pressão de poro, para que aí eu não venha ter um kick, por exemplo, né? Eu tenho um influxo. Tá? Então essa é a ideia principal. Só para vocês se situarem, pessoal, de onde vem, né, esses fatores de conversão e aí, consequentemente, revisitar a manipulação adimensional das unidades. Então, de onde vem o 0,17 e de onde vem o 0,050. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, pegar aqui a canetinha, Eita, peguei o apontador, pegar a caneta. Olha, que a pressão em PSI ela é a mesma coisa do que libra por polegada quadrada, tá? E que minha massa específica é libra por galão. Se eu substituir aqui, se eu pegar aqui a ideia central de pressão hidrostática, que é peso sobre área, né? A pressão hidrostática do meu fluido vai ser a relação peso sobre área. Eu sei que peso é igual a minha massa específica vezes o volume, dividido pela minha área. Volume vai ser igual a minha área vezes altura. Tendo área em cima, área embaixo, corto. Vai ficar só quem? Massa específica vezes altura. Então, a pressão hidrostática do meu fluido ela poderia ser calculada basicamente pela massa específica vezes altura. Contudo,
a gente tem a manipulação das minhas unidades. Esse resultado aqui, se você pegar a altura em metro e pegar a minha densidade de libra por galão, ele não vai dar libra por metro quadrado. Então, como é que ele chega em libra por metro quadrado? Então, ó, eu sei que a pressão hidrostática vai ser massa específica vezes a altura, que isso vai dar em libra por galão, e massa específica libra por polegada quadrada, que vai ser igual a libra por galão vezes metro. Aqui, ó, eu tenho as relações entre galão e polegada cúbica, metro e polegada, e pés e polegada. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essas conversões aqui na minha fórmula a fim de chegar nessa relação aqui, ó, libra por polegada quadrado. Então, ó, libra por polegada quadrado vai ser igual a libra por galão vezes, ó, quando eu digo aqui, ó, 1 galão é a mesma coisa do que 231 polegada cúbica, ou seja, se eu pegar 1 galão e dividir por 231 polegada cúbica, vai dar 1. Essa relação aqui dá 1. Então é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então não estou fazendo nenhuma manipulação inapropriada da minha fórmula. Vezes metro, né? Vezes a relação, ó, que 39,37 polegadas tem 1 metro. Então, ó, cortei galão com galão, cortei polegada cúbica com polegada, ou seja, sobrou com polegada ao quadrado, metro com metro. O que sobrou? Libra polegada ao quadrado. Só que se a gente vai, sobrou o quê? Os números aqui, né, gente? Ó, 39,37 dividido por 231. Então, o fator de conversão, como a gente já viu, para casos onde a minha profundidade vertical é em metros, é igual a 0,17. Ok? Para profundidade vertical em pés, a aplicação é a mesma. Mesma lógica, né, gente? Ó, galão corta com galão. Polegada cúbica corta com polegada, sobrando polegada ao quadrado. E pé vai embora com pé. Certo? Então vai ser, ó, 12 dividido por 231 vai dar igual a 0,052. Então, nesse momento, vocês sabem a origem desses fatores de conversão e aproveitam para relembrar um pouquinho dessa relação das unidades, que a gente está acostumado a trabalhar muito com unidades no SI, e a gente sabe, você já deve ter assimilado que na indústria do petróleo a gente trabalha muito com o sistema americano, né? Bom, a gente já sabe o que é pressão hidrostática, né? Como aplicar e o uso de fatores de conversão. Conversão. E agora a gente entra no conceito do tubo de U. Vamos ler junto aqui, gente, mas é extremamente importante para o andamento desse módulo, a compreensão desse conceito de tubo. Ó, em um tubo de U, podemos ter fluidos diferentes em cada ramo. Ponto. A gente para aqui para entender primeiro o que seria cada ramo. Vamos pegar o nosso sistema do poço, onde a gente tem o tubo principal e tem os anulares. É isso? Então, cada ramo seria o fluido que está dentro do meu tubo, do meu duto, e o fluido que está no anular. Certo? Então, eu posso ter... E esses fluidos, eles vão estar o quê? Ó? Conectados. Em algum momento, eles vão estar conectados. Por isso que eles formam um U. Certo? Óbvio que não vai ser exatamente naquele ponto, lá no final, na passagem, mas pode ser um pouco mais para a esquerda ou mais para a direita. Tá? E aí ele segue, ó, na parte inferior do tubo, ou seja, lá embaixo, onde os ramos se encontram, a pressão deve ser a mesma para ambos os lados. Olha que interessante. Ele já está me dizendo que assim, eu posso ter fluidos diferentes, posso estar bombeando um fluido para dentro do poço, expulsando um que está pelo anular. Então eu tenho esse encontro desses fluidos em algum dado momento, mas lá no fundo do poço a pressão vai ser a mesma para ambos os lados. Ou seja, naquele ponto lá embaixo, os fluidos diferentes vão ter a mesma pressão. Eles vão exercer a mesma pressão. E aí, ele continua dizendo o seguinte, ó, isso significa se um dos fluidos for mais denso, que é o que a maioria das vezes acontece, né? A gente põe um fluido mais denso para empurrar um fluido mais leve, ele ocupará uma altura menor para exercer a mesma pressão. Como assim, professor? Como assim essa altura diferente? Lembra do cálculo da pressão hidrostática? A pressão hidrostática ele já me disse que é igual. Ou seja, eu tenho dois fluidos ali dentro, formando um tubo de U, né, em forma de U,
E aí ele tem a mesma pressão. Eles vão ter o mesmo fator de conversão, obviamente. É isso? As densidades vão ser diferentes. Concordam comigo? Cada fluido vai ter a sua densidade, se forem fluidos diferentes, obviamente. E aí, o que que implica? Se minha densidade é maior, minha massa específica é maior, eu falei que esse cara aqui, ó, é constante. A pressão não é a mesma lá no fundo do poço para ambos os fluidos. Então, o que vai acontecer com a coluna, ó, vertical? Ó, vai ter que diminuir. E assim vice-versa. O fluido que tem menor massa específica vai ter que ter uma coluna maior, ou seja, uma altura maior. Então é basicamente esse equilíbrio, meio que uma gangorra, né? Um fluido de menor densidade tende a descer para compensar ter uma menor altura e ter a mesma pressão hidrostática. Já o fluido de menor densidade, menor massa específica, vai tender a ter uma altura maior para compensar essa pressão hidrostática. Aqui, ó, acho que fica mais ilustrativo a questão do conceito de tubo de U, né? Imagina que eu tenho um fluido aqui, ó, saindo ou do tubo para o anular ou vice-versa. Vocês podem interpretar aqui nos dois sentidos. Mas perceba que, ó, considerando aqui, ó, que o fluido A tem uma densidade maior do que o fluido B, ou seja, o fluido A está empurrando o fluido B, mas nesse pontinho aqui, pessoal, ó, pulando aqui que seja lá no final, lá no que ele chamou aqui, ó, na parte inferior do tubo, né? Nesse ponto aqui, as pressões são iguais. P1 e P2 são iguais. Só que para isso, o que acontece? Como a massa específica de A, que está empurrando o B, é maior, a altura, ó, perceba, ó, que a altura aqui, ó, é menor em relação ao que é essa altura aqui, ó. É menor. Então, o fluido mais pesado, de massa específica maior, ele tende a empurrar e ficar num volume maior. Ele consegue exercer uma pressão, porque ele tem uma massa específica maior. Já esse fluido mais leve, que está sendo expulso, né, digamos que pelo anular, ele tem uma altura maior e exerce a mesma pressão nesse dado ponto aqui, tá? Obviamente que nessas zonas aqui, ó, nessa zona aqui e nessas zonas aqui, a pressão é diferente. Mas lá no tubo do poço, na parte inferior do tubo, são iguais. E olha que informação interessante aqui, viu, pessoal? Ó, todas as operações em um poço de petróleo devem ser interpretadas com auxílio do modelo de tubo. Ok, pessoal? Espero que tenha entendido. E tem mais algumas implicações que a gente vai ler junto aqui e tentar fixar melhor. Então vamos lá, ó. Esse mesmo princípio do tubo, ó, se aplica, né, a um poço de petróleo. E aí, ó, a gente tem a coluna de perfuração ou de produção e tem o espaço anular, que é justamente esse que eu acabei de falar para vocês. E, ó, independente dos fluidos dentro da coluna ou no anular serem diferentes, a pressão na profundidade onde se comunicam no fundo do poço ele vai ser a mesma. Assim, tanto o fluido na coluna quanto o fluido no anular contribuem com sua pressão hidrostática, depende da altura da coluna de fluido e do seu peso. Gente, isso é muito importante porque, por exemplo, isso vai implicar em que se eu tenho um fluido mais denso, ele teoricamente ele vai deslocar mais o fluido que está no anular. E aí o que acontece? Eu tenho que estimar, por exemplo, se esse fluido vai sair, quanto desse fluido vai sair. E aí eu tenho que preparar tanques, tenho que fazer uma série de coisas, tá? Ó, algumas operações importantes aqui, né, na questão usando esse conceito de tubo de U, né? Uma é essa que eu acabei de falar, que é o cálculo do volume que retorna pelo anular. Ou seja, eu estou bombeando aqui, ó, um tampão de fluido mais pesado pelo interior da coluna. Estou bombeando. O que está acontecendo com o fluido que está no anular? Ó? Saindo. Isso aqui, ó, se a gente considerar uma operação de retirada de coluna, que a gente precisa compensar a pressão pela retirada dessa coluna, a gente está adicionando um fluido mais pesado, né? Então a gente tem que estimar, por exemplo, quanto de volume de fluido que retornará pelo anular. É isso? Então, como eu falei, a gente precisa saber quanto retornará até para preparar os tanques
para receber esse fluido que está sendo expulso. Vocês vão ver que é muito comum a gente, nesses intervalos de operação, fazer limpeza de tanque para receber fluidos. Então, por exemplo, se vai fazer esse procedimento e não tem, por exemplo, nenhum tanque para receber esse fluido que vai retornar pelo anular, que é um fluido diferente do tampão que está sendo bombeado, ele tem que ser preparado para poder receber esse fluido que tá sendo expulso pelo tampão mais pesado. Tá? Outra questão é quando a gente quer posicionar tampões leves, seja diesel, seja parafina. Tá? Por quê? Lembra da fórmula, né? A gente tem lá a fórmula pressão. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui rapidamente, só para facilitar aqui. Hidrostática, fator de correção. Tô escrevendo com o mouse, viu, gente? Perdão aí. Não. Vezes a altura vertical, né? A profundidade vertical, que é o TVD. Ora, se eu sei a minha pressão, né? Eu sei a pressão que eu quero. Eu tenho o fator de correção, tenho a densidade do meu fluido, eu consigo estimar a altura que esse tampão vai ficar. Né? Então, a partir dessa relação, eu consigo preparar um fluido de massa específica específica, né? Uma massa específica, para que ele promova que esse meu tampão se desloque para uma altura que eu quero. Tá? Ele se mantenha justamente na posição desejada. Tá? Então, graças a esse conceito de U e a diferença de densidades, eu consigo ajustar a posição desse meu tampão. Ok? É muito importante esse conceito. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, peço que anotem para a nossa aula de dúvidas vocês eu explicar de uma outra maneira, caso tenha ficado alguma dúvida. Ok? Outro ponto relacionado à pressão é o gradiente de pressão. A gente falou hidrostática, mas a gente tem um gradiente de pressão. O que é gradiente de pressão? Ele é um incremento, né, dessa pressão hidrostática em função da altura da coluna de fluido. É isso? E ela é calculada como? Por essa razão aqui, ó. Minha pressão em PSI dividida pela minha profundidade, ou em metros ou em pés. Então aqui, ó, gradiente de pressão. Então eu tenho sempre uma relação entre pressão e profundidade. Obviamente que essa relação ela não tem uma constância, porque esperava-se num sistema perfeito, ideal, que à medida que eu vou aumentando a profundidade, eu vou aumentando a minha pressão. Contudo, eu passo por zonas diferentes, eu passo por zonas com temperaturas diferentes, formações, composições diferentes. Então a pressão muda, não de forma linear com a profundidade. Tá? Então, o meu gradiente de pressão ele é expresso por profundidade pressão dividido por profundidade. Ok? E é interessante esse valor, pessoal, porque assim, quando eu tenho um gradiente de pressão aumentando significativamente, indica que, por exemplo, minha pressão está aumentando muito rápido à medida que eu estou descendo, né? Que eu estou indo para regiões mais fundas, né? Então é bem pertinente. Isso até serve, de certa forma, para a gente monitorar o comportamento da pressão em função da profundidade. O gradiente de pressão também ele tem uma relação com a massa específica, né? E ele pode ser calculado aqui, ó, por fator de conversão, que vocês já sabem, 0,17 vezes a minha massa específica. Para a questão do uso e da minha pressão, né, por pé, né? Porque o gradiente de pressão ele vai ser um PSI por metro ou PSI por pé. Vai depender de qual dos dois eu estou usando. Se eu usar pressão, em ambos os casos eu uso pressão em PSI, mas se eu usar a profundidade em metros, eu vou ter PSI por metro. Se eu usar em pés, eu vou ter PSI por pé. Já no cálculo da gradiente de pressão usando a massa específica, é a mesma ideia. Se eu quiser comparar essa relação com essa daqui, aqui está PSI por metro. Eu vou ter que usar essa relação aqui. Mas aqui está em PSI por pé, eu vou ter que usar essa relação. E aí, pessoal, essas duas fórmulas, elas nos levam
a um novo parâmetro, que é o que? A minha massa específica equivalente. Ora, se eu substituir esse cara aqui por 0,17 vezes a minha massa específica, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó. Massa específica equivalente vai ser igual a minha pressão dividido pelo meu fator de conversão, que pode ser 0,052, e minha profundidade vertical aqui, ó, foi em pé, 0,17, porque ela provavelmente vai ser usada em metros, ok? E aqui, ó, aqui vai ser, ó, massa específica, ela é definida como uma pressão P em uma determinada profundidade D, certo? E ela é definida como massa equivalente e, obviamente, o resultado sempre vai dar o que, ó, libra por galão, a minha massa específica equivalente. Ok, gente? E olha que interessante o que essa fórmula ela pode, o que ela pode nos fornecer. Ora, se eu tenho a minha profundidade e eu sei a minha pressão naquela região, eu consigo estimar a minha massa específica equivalente. Obviamente, eu consigo na superfície preparar um fluido com uma massa específica conhecida. Mas, à medida que eu estou injetando ela lá no poço, passando pelas condições, variações, eu consigo estimar qual é a massa específica dela naquele momento, naquela condição. Mas também eu sei qual é a minha massa específica equivalente e sei a profundidade que tenho. Eu consigo estimar qual é a pressão que está naquele momento. Ou seja, qual é a pressão hidrostática que eu tenho naquele momento ali. E aí, olha que interessante. Eu consigo comparar isso com o que os meus instrumentos estão mostrando. É uma maneira de validar que eu estou lendo instrumentalmente é coerente ou não. E assim também, ó, se eu tenho a minha massa específica e tenho a pressão indicada pelo equipamento, eu consigo estimar a minha profundidade. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, a gente vai falar agora sobre pressões no sistema sonda-poço e conceitos de perda de carga. Como bem sabe, a gente tem várias zonas de pressão e cada pressão está associada a uma dada situação. Aqui, ó, a gente tem um poço, onde a gente tem aqui, ó, tem os anulares, o riser, fundo do mar, o nível do mar, ou seja, a nossa lâmina d'água, POP aberto, fill line, flow line, e também tem o choker. Acho que não sei se vocês já viram essa expressão do choker. O choker é uma válvula que ela ajuda a controlar a pressão hidrostática aqui no fundo do poço, e ela é responsável por controlar também a vazão de saída do fluido para o sistema de fornecimento, ou seja, para a superfície. Okay? Então o choker, ele em geral ele funciona aberto, mas se eu quiser mexer em alguma coisa na pressão, eu posso controlar ele, fechar um pouco mais, abrir um pouco mais, e ele vai nos fornecer pressão para o meu sistema. Tá? Então, ó, eu tenho uma pressão aqui, ó, que é a pressão hidrostática aqui no poço, e ela tem que ser novamente, ó, maior do que a pressão de poro. E aí, ela é dada como sendo a pressão hidrostática, que a gente aprendeu a calcular agora há pouco, mais a pressão de perda de carga. Aí você deve perguntar assim, professor, como assim perda de carga? Ora, estou bombeando meu fluido nesse sentido aqui, ó. Pá, pá, pá. Então, nesse ponto aqui eu vou ter minha pressão hidrostática. A partir do momento que ele vem para cá, ó, ele começa a ter um atrito e, obviamente, ele está indo contra fluxo. Tá? E essa resistência ao subir favorece a minha pressão, ou seja, exerce mais pressão, porque é uma força também para baixo. Ou seja, se a gente for pensar na força de atrito aqui com a parede, ela está nesse sentido aqui, ó, para baixo. Então ela também exerce uma pressão aqui. Ok? Lembra que eu falei aqui, ó, do choque? Se esse choque tiver com uma vazão bem limitada, por exemplo, ele vai impedir que esse fluido vá pelo anular de forma rápida, ou seja, esse fluido não vai ter um escoamento tão bom, vai exercer uma pressão maior, tá? Então eu posso ajudar a minha pressão aqui com o auxílio do choque.
Outra zona de pressão que eu tenho aqui, ó, é a pressão aqui na sapata. Então a pressão aqui hidráulica na sapata vai ser a pressão na sapata, mais o fator de atrito também, ó. A mesma ideia está ocasionando aqui também acontece aqui. Tem uma resistência no escoamento fluido, ok? E aí o que acontece? Esse fator aqui deve ser considerado. Por quê, pessoal? Porque se você considerar, olha aqui, ó, se você considerar apenas a pressão hidrostática nesse ponto, o que pode acontecer? Então alguém fala para você assim, olha, a pressão de poro é uma pressão de, sei lá, 250 psi. Vai lá preparar um fluido que naquela profundidade vai ter uma pressão hidrostática de 250. Você pensa, opa, beleza, mesma pressão do poro, não tem problema de kick, não tem problema de influxo. Só que, quando você tem essa resistência, você vai ter uma pressão maior. E aí, imagina que você tem uma zona de segurança muito pequena, ou seja, você tem uma zona de fraturamento aqui, onde uma pressão um pouco maior já seria capaz de fraturar. E aí você, não considerando esse fator aqui, ó, você poderia ter um problema de fraturamento. Você poderia causar um dano ao poço. Certo, pessoal? Então, tipo assim, esses fatores aqui, né, eles chamam de perda de carga, né, que na verdade se soma a pressão hidrostática, deve ser considerado no cálculo da minha pressão aqui, ó, nessa região. Tá? Ó, pessoal, só para ilustrar aquilo que eu tinha falando, ó, olha o conceito de tubo de U sendo aplicado aqui, ó. Fluido pelo interior da coluna e volta, ó, passando pelo anular, BOP, rising até a superfície. Ok? Então, ó, essa ideia de U, ela é presente de fato nos postos que trabalhamos, né, no curso do modo geral, né? E aqui a mesma ideia, né? A diferença é que aqui a gente tem um poço, mencionar, né, que é um com BOP submarino e aqui com BOP em superfície, ok? Mas a ideia, pessoal, ó, é exatamente as mesmas. As zonas de perda de pressão é a mesma. Okay? Só que nesse caso aqui, por exemplo, a gente não vai ter o fator do choque controlador. Ele não vai estar aqui para nos auxiliar como esse aqui, ó, auxilia. Ok? Vamos por uma questãozinha aqui, pessoal, para tentar aplicar essa ideia, primeiro de tubo de U, né, e segundo com base nesse poço que a gente acabou de ver aqui, ó. Vamos tentar ver um problema relacionado ao conceito de tubo, esse poço aqui e a relação de pressões no sistema sonda-poço. Okay? Então vamos lá, ó. O poço mostrado na figura anterior tem 2.500 metros de profundidade vertical, tá aqui, e lâmina d'água de 700 metros. Foi fechado após a detecção, olha, ou seja, a gente fechou o poço após a detecção de um kick de gás com gradiente hidrostático, que a gente também aprendeu a calcular, 0,34 psi por. As massas específicas do fluido de perfuração no poço e do fluido existente no interior da linha do choque, ou seja, ó, tudo que está aqui, ó, são respectivamente 9 libras por galão e 8,5 libras por galão. Determine as pressões de fechamento na superfície. Considere que a formação geradora do kick tem uma pressão de poros equivalente a 9,5 libras por galão e que a altura do kick no espaço anular é de 200. Tem algumas informações aqui, pessoal, que é muito importante. Olha, uma lâmina d'água, 700 metros. Guardem essa informação aqui. Segundo, kick de gás. Preste bem atenção nesse aqui, ó, kick de gás. Aqui pela bagunça. Gradiente hidrostático, olha, 0,34 psi por metro. Então, trazendo tudo aqui, ó, para a resolução, ó, profundidade total do meu poço, lâmina d'água, kick de gás com gradiente de 0,34, fluido de perfuração 9 libras por galão, fluido na chokeline, que é um fluido diferente,
8,5. Altura do kick é 200 metros e pressão dos poros equivalente a 9 libras por galão. Então, pessoal, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular aqui, ó, ele me deu a pressão dos poros equivalentes. Isso? Ele disse que é equivalente a 9,5. Então, ó, pressão no poro é igual ao quê? O fator de conversão, a massa específica, né? De quem? A massa específica de quem, pessoal? Olha, o fluido que está lá dentro dos poros. Não sei quem é, mas tem alguém com essa massa, com essa massa específica, com esse equivalente aqui. E a profundidade do meu poço, dos 500 metros. Instituindo aquela fórmula que a gente aprendeu, né? Fator de conversão, específica vezes profundidade, né? E aí vou achar o que, ó, que a pressão de poros é 4.037,5. Essa é a minha pressão de poro, ou seja, a pressão que está vindo da minha formação. Então, essa é a primeira informação que eu tenho. Certo? Então, pessoal, ó, a pressão de fechamento na superfície interior é a diferença entre a pressão de poro e a pressão hidrostática da lama existente. Então, ó, pressão superior, né, ó, na superfície interior vai ser a pressão de poro menos a pressão hidrostática do meu fluido. Ora, eu calculei o meu fluido, calculei para a minha formação, né? Para o fluido que está na formação. Agora eu vou calcular para o meu fluido que está no meu sistema. Mesma coisa. 0,17 vezes a massa específica, ó, 9 libras, vezes a profundidade, que é a mesma. Então, ó, vai ser a pressão da formação menos a pressão do meu fluido, vai ser 4.037,5. Substituindo os valores aqui, ó, chegar a 3.800. E aí eu vou chegar aqui, ó, em 2.212,5. Percebe que a pressão dos poros aqui é maior do que a pressão do fluido? Ou seja, foi por isso que a gente teve aqui, ó, um kick. Entende qual é a lógica quando eu tenho uma pressão da formação maior que a do meu fluido? Então eu tenho um kick, tá? E essa pressão, essa diferença de pressão é o que a gente chama de pressão exercida na superfície interior. A pressão de fechamento. Ok? Seguindo aqui na resolução da questão. Porque o que ele quer saber aqui, ó? De novo. Determine as pressões de fechamento na superfície. Tá? Aqui, ó. Pressão de fechamento na superfície interior. Então a gente segue, ó. A pressão no choque, que é a pressão, vou voltando aqui, gente. Peço desculpa se vai e volta, mas é importante. A pressão aqui, ó, no choque. Beleza? Então, no choque, ela é dada pela pressão dos poros, pressão do kick, pressão hidrostática do fluido e a pressão hidrostática do choke line, ou seja, está na choke. Ok? Então tá aqui, ó. Vai ser, ó, a minha pressão, já calculo. A pressão kick que eu consigo calcular, a pressão do fluido do poço e a pressão hidrostática no choke line. Então, ó, só lembrando aqui algumas coisas. Ele fala que a altura do kick é 200 metros e que o gradiente de pressão do meu kick é 0,34 psi por metro. Então, é só multiplicar 200 vezes 0,34, esse vezes 200, eu vou ter a minha pressão do kick. Ok? Essa pressão aqui, ó, pressão do kick. Ó, se a gente pegar aqui, ó, fluido, poço, ele tem, ó, 9 libras por galão, mas só a parte é ocupada pelo kick. Então vamos pensar o seguinte, ó, a profundidade do meu poço é 2.500 menos os 700 do riser. Eu vou voltar aqui novamente pela figura. Riser. Aqui, ó, considerando aqui o riser. Menos
200 do kick. Pessoal, lembra que ele falou que era um kick de gás? Esse espaço ele está preenchido de gás. Esses 200 metros ele está preenchido de gás. Então o meu fluido ele vai estar ocupando aqui um espaço de uma lâmina de 1.600 metros. Ok? E aí o que acontece? Você tem um fluido no choke line. Deixa eu voltar aqui. Então aqui é 9,6, tá? 9,6. Aqui está 9,5. 8,5, mas na verdade é 8,6, tá? Eu tenho 700 metros. Ele mencionou aqui, a minha lâmina d'água. A minha lâmina d'água, justamente onde está o meu choke line. 700 metros. Eu tenho o meu fluido na choke line. Ok? Então agora é só substituir na fórmula, gente. Então, a pressão do choke vai ser igual à pressão dos poros, que eu já calculei. A pressão do kick, que é só pegar o gradiente do meu kick e multiplicar pela profundidade, altura do kick, 200, menos a profundidade, a pressão hidrostática do meu fluido no poço, que vai ser o fator de conversão, vezes a massa específica do fluido, menos a altura considerando o riser e bolsão de gás do kick, menos a pressão hidrostática no choke line, que vai ser o fator de conversão, de novo, a massa específica do fluido, corrigindo aqui, viu, gente? Do fluido tá aqui no choke line é 6 aqui, 6, tá? Vezes a altura da minha lâmina d'água. Ok? Então, fazendo as continhas aqui, pessoal, eu vou chegar aqui a pressão choke 510 PSI. Então, voltando aqui, é essa pressão que eu tenho que exercer para conter esse tipo de problema. Ok? Então, ele quer saber o que? Determina as pressões de fechamento na superfície. Ou seja, é essa pressão que eu tenho que utilizar para poder garantir que eu não vou ter nenhum tipo de problema. Ok? Então, sim, gente. Em geral, esse tipo de problema, a gente usa sempre a mesma matriz de resolução, ou seja, sempre a mesma fórmula. Ok? Sempre a mesma maneira. E perceba, esse valor aqui, o valor do fechamento da pressão do choque, ele é bem superior à pressão de fechamento na superfície interior. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa segunda aula. Qualquer dúvida sobre a resolução do problema, você está perguntando. E na aula de dúvida a gente esclarece. Ok? Um abraço e até a próxima aula.